Fala, turma! Antes de começar esse episódio, eu quero te falar do nosso patrocinador oficial, o Mind Just Criminal. Nós temos um ecossistema de criminalistas que busca resultado através de 5 ferramentas. Uma advocacia técnica, uma advocacia bem relacionada, uma advocacia atualizada, combativa e atenta às cortes superiores. Se esses 5 valores fazem sentido para você e se efetivamente você busca uma advocacia de resultado e excelência, recomendo que clique no link da descrição desse vídeo e venha caminhar conosco. Vamos para cima. Senhoras e senhores, como estamos? Mais um super podcast, uma entrevista super especial com um cara. Tava até falando com o João aqui, pô, acompanha esse cara, acompanha as sustentações dele, pô, um cara extraordinário. Pô, hoje conseguiu casar um despacho que vai estar em Brasília. Falei, pô, vamos fazer essa entrevista aqui, o momento chegou. Vou fazer uma entrevista com um cara muito especial. Quem tá falando aqui é André Colares, fundador do Mind Just. Comigo aqui o grande criminalista João Rezende. Papo hoje vai ser extraordinário, hein, João? Sensacional. Como tá falando aqui com o Fábio, é uma pessoa que eu admiro. Na época que eu frequentava ali, comecei a frequentar o STF, acompanhando, sempre me inspirei nele na questão da sustentação oral. Assim, apesar de não conhecê-lo, esse advogado é muito bom. Então aqui vai ser um tema importante também para a gente trabalhar, o pessoal aprender muito e aprender com a trajetória dessa pessoa brilhante. Senhoras e senhores, Fábio Tawfiq, irmão, obrigado pela presença, cara. Honrados de te receber aqui, viu? Eu tô honrado, Regina, um prazer. Fazia tempo também que eu queria vir, então é um desejo mútuo. Coisa boa. Irmão, vamos lá, qual que é a nossa missão aqui? Você é um grande advogado, nós repercutimos com frequência as suas sustentações para ensinar a advocacia, para ensinar os advogados, para inspirar os advogados. E qual que é a nossa missão aqui, cara? Investigar um pouco da sua trajetória. Reconstituir um pouco seus passos para entender por onde o Fábio trilhou. Será que a gente consegue trilhar um pouco por aí, beber um pouco dessas fontes que ele visitou? Então essa é a nossa missão aqui, a árdua missão minha e do João. Então, cara, queria começar te ouvindo aí. Uma pesquisa rápida, né? Eu acompanho você. Eu sei que você trabalhou com o Toron, trabalhou com o Márcio, tem uma história legal pelo IDDD, tem uma formação acadêmica legal, né? Fez mestrado na USP. Mas queria, investigar um pouco da sua história aí, meu irmão. E queria começar pelo princípio mesmo. Como é que foi esse negócio? Trabalhou com o Toron já como advogado, como estagiário. Vamos começar do início aí, vamos investigar essa trajetória. O que você conta para nós sobre isso aí? Legal. Bom, muito bom estar aqui. Você sabe que antes de fazer direito, eu ainda entrei e fiz 8 meses de física. Fiz faculdade de física na USP. Porque eu sempre quis ser advogado, mas no colegial eu me apaixonei pela física. E é engraçado que o direito penal e a física, eles têm alguma coisa em comum, bastante coisa em comum, porque ambos são modelos abstratos, completamente abstratos. Quer dizer, você navega dentro de uma abstração, né? Mas durou pouco. Logo eu percebi que a minha inteligência não ia tão longe quanto eu achava que ia. E aí eu fui para o direito. Logo no começo eu comecei a estagiar com o Toron e fiz um estágio de 2 anos, que para mim... você falou de inspirar, né? Eu acho que não existe advogado no Brasil que mais é capaz de inspirar novos advogados do que o Toron. Ele tem... às vezes, quando eu sou muito próximo dele, e a gente está sempre muito junto, às vezes quando eu ando meio me falta entusiasmo, estou meio cansado, eu encontro com ele, eu tenho uma injeção de ânimo, sabe? De falar, porra, ele tem 20 anos a mais do que eu, tá com essa energia, ainda acredita no que a gente tá... Pô, então quem sou eu para não acreditar? Então ele realmente é um lumiar, e é incrível como em 2 anos que eu trabalhei com ele ainda no começo da faculdade, muito novo, como eu trago até hoje ensinamentos daqueles 2 anos que eu tive com ele, vendo ele advogar, vendo ele construir as teses, as peças com a equipe e tal, como isso ainda está presente na minha memória profissional. Ô Fábio, sem querer te interromper, deixa pra gente aqui, já para aproveitar de cara, João, uma grande lição assim, ó, que você via o Toron repetir alguma coisa assim que ficou marcado, que hoje você repete para os seus estagiários, para os seus advogados, uma coisa que ficou marcada, uma frase, alguma coisa nesse sentido? Ele costumava dizer uma coisa, nem faz tempo que eu não ouço ele dizer isso, mas ele costumava dizer uma coisa sobre a objetividade.
essa talvez seja hoje, para mim, como advogado, a maior obsessão. A objetividade, a concisão. Eu persigo isso, eu corro atrás disso de uma forma obcecada, às vezes até compulsiva. E ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: a petição ela tem que ser simples assim: mamãe, tô com fome, quero comer. Né? Ele usava essa expressão. E eu tento transmitir isso. Né? Quer dizer, você tem que direcionar, né? Mamãe, tô com fome, conta o que está acontecendo e pede o que você quer. Né? De uma forma concatenada, simples, sem fazer rodeio. Né? Então eu acho que essa é a grande lição. Eu vejo a grande dificuldade hoje dos jovens advogados, o que é normal, todos, eu também já fui, escrever muito, falar demais. Né? E eu acho que o que o tempo nos dá é saber simplificar. Né? O grande advogado não é o que escreve muito, escreve difícil, o grande advogado, assim como o bom escritor, é o que escreve simples. Né? É o que consegue transmitir de forma simples. Então eu acho que essa é a grande lição. Né? Como é que você transforma o conhecimento adquirido, como é que você transforma o conhecimento que você tem do caso numa postulação simples, direta e objetiva. Né? Num tribunal, num judiciário cada vez mais atolado, cada vez com menos tempo para prestar atenção nas coisas. Isso vale para a sustentação oral também. Né? Eu, ao contrário dos meus colegas, que não me xingam, eu adoro sustentação oral de 5 minutos. Eu acho sustentação oral de 5 minutos incrível. Né? Eu acho que dá para falar em 5 minutos, principalmente em tribunal superior, que você não examina a prova, não examina fato. Né? Você pode veicular qual é a tese. Né? É quase uma ementa do teu pedido, mas já é alguma coisa. Né? Então, eu acho que esse é um exercício, eu acho que a linguagem ainda é um desafio para todos nós, tanto para os juízes, promotores, advogados, que vai muito além do que o Barroso, na minha opinião, está fazendo, que já é importante, que é tirar o latinório, que é tirar as palavras muito rebuscadas, mas eu acho que é mais do que isso, não é só os termos, eu acho que é simplificar a linguagem. Né? Serem linguagens mais diretas, acórdãos menores. Né? Um acórdão de 200 páginas, normalmente, é um acórdão que não está enfrentando o que as partes veicularam. Né? O difícil é rebater em 2. Porque aí você tem certeza se teu argumento está rebatido ou não está. É só olhar as 2 páginas. Em 200, tudo se perde. Né? Denúncias e arrazoados. Então, eu acho que a simplificação... E simplificação não quer dizer mediocrização, né? Pelo contrário, simplificação quer dizer sofisticação, né? Às vezes eu falo no escritório, vamos simplificar, vamos deixar isso mais conciso. Eu falo assim, não, mas qual parágrafo você quer que eu tire? Eu falei, não é para tirar nenhuma ideia. As ideias são essas, mas você pode dizer isso com menos palavras, com menos parágrafos. É um desafio, não é? As pessoas não entendem isso. Né? Eu acho que esse é algo que vocês têm contribuído demais. Eu estava te dizendo isso aqui, né? A forma como vocês conseguem conjugar o direito com a prática da advocacia, que eu acho que é o que nos falta. O advogado não é um professor, o advogado não é um jurista, o advogado é alguém que leva ao tribunal uma postulação, né? Um pedido baseado na lei, mas ele tem que ser compreensível. Né? Tem que ser compreendido. Então, acho que o Thoron, o Márcio Tomás Bastos, de quem o Thoron é discípulo, né? O Thoron também foi discípulo do Márcio 20 anos antes. Né? Saiu de lá para abrir o escritório dele. O Márcio era também um advogado de linguagem extremamente simples, quase jornalística. Se visse uma petição do Márcio, era uma petição quase jornalística. Não usava termos jurídicos muito rebuscado. Claro que o termo jurídico é importante porque ele dá precisão, né? E para isso que ele existe, né? Então, às vezes, as pessoas ficam tentando achar sinônimos quando não é. Usa o termo jurídico porque ele é preciso, né? Mas ele era extremamente simples. Ambos também saídos do júri. A escola do júri, ela te obriga a comunicar com pessoas que não são do mundo do direito. Fantástico. Então, você se obriga a traduzir o direito. Então, aqueles que formados no tribunal do júri, eles tendem a ter uma linguagem mais simples. Ainda que eles saibam e ainda que haja professores eméritos nessa posição.
Mas ele sabe que uma coisa é o conhecimento, outra coisa é como eu comunico esse conhecimento, né? Fantástico. Então, porque o teu juiz pode ser um juiz técnico, como ele pode ser um juiz menos técnico, pode ser um juiz que veio do cível, pode ser um juiz que não é tão afeito à matéria penal. Então, quanto mais simples você for, quanto mais dentro do senso comum você conseguir se comunicar, melhor, né? E nisso você fica, então, 2 anos com o Toron. Você entrou lá no primeiro período da faculdade? Primeiro. E aí, os outros 3 anos no Márcio. 4 anos, né? 4 anos. 4 anos no Márcio. Aí no Márcio eu fico um ano formado, Fantástico. trabalhando com Sônia Hall, Dora Cavalcante e Luiz Fernando Pacheco, 3 excelentes advogados, que foram os advogados que ficaram com a banca do Márcio, quando ele foi ministro, quando ele virou ministro. Quando eu me formo, ele é ministro, ele está ministro. E aí eu fiquei 1 ano e eu falei, eu vou abrir meu escritório de advocacia. Que coisa. E eu lembro que eu fui falar com ele. Ele, às sextas-feiras, ele vinha a São Paulo, ia a São Paulo, e ficava na sala dele lá do escritório, atendendo telefone, recebendo amigos e tal. E eu aproveitei que ele estava lá uma sexta-feira, fui até ele e falei, doutor Márcio, chamava ele de doutor Márcio, eu queria dizer para o senhor que eu estou querendo abrir meu escritório, tal, eu queria saber o que o senhor acha e tal. E aí ele olhou para mim e falou assim, Fábio, esta é a grande aventura da advocacia. Se você tem essa vontade, vá e faça. Então, é isso. Abrir o escritório é uma aventura da advocacia, né? Naquela época, hoje a gente vê, né, as pessoas abrindo escritório, né, vocês jovens. Naquela época, em São Paulo, não tinha. Eram pouquíssimos os escritórios de advocacia criminal, assim, que trabalhavam com direito econômico, dessa advocacia criminal que a gente faz aqui, né, como a que eu faço hoje, tinham 10 escritórios de advocacia. E como é que foi, cara? Montou uma salinha, entrou Aí lá eu pra fui dentro? fazer sociedade com Augusto Arruda Botelho. Ah, que legal. Ele tinha saído 1 ano antes, ele já tinha aberto uma portinha no mesmo prédio. Aí eu fiz uma sociedade com ele, ficamos 1 ano junto e somos muito amigos até hoje. E aí depois desse 1 ano eu falei, Augusto, eu acho que foi ótimo, mas eu acho que cada um precisa ter a sua portinha. Aí eu abri uma portinha do lado da dele e aí foi indo. E como é que foi os primeiros clientes, Fábio? De onde é que vieram? Como é que é a coisa? É o que eu estava te falando, né? Você abre o escritório, o telefone mal toca e quando toca é engano. Então você tem que se acostumar com... Você vem de um escritório cheio de trabalho, né? Onde você é recém-formado, cheio de casos, cheio de coisas. De repente você entrou um caso no escritório. Pô, tá bom, você vai lá, faz o habeas corpus, pá. E aí você depois faz o quê? Você só tem esse caso. Sim. E aí o IDDD, que tinha sido criado em 2000, e a gente tinha participado da fundação, já compunha diretoria e tal, começa o projeto do júri. E aí a gente mergulha de cabeça, porque além de tudo, além de muita vontade, a gente tinha tempo, né? Livre. Então a gente passa a fazer muita defesa no Tribunal do Júri de São Paulo. Eu, Augusto Arruda Botelho, Tiago Anastácio, Marcelo Feller, nomes ali da advocacia de São Paulo, da jovem, né? Mergulham nesse projeto do júri, que era um desejo do Márcio. O Márcio, quando criou o IDDD, um dos objetivos dele era voltar a geração entre a nossa e a dele, tirando o Toron, por exemplo, que é um cara que tinha feito muito júri e tal, mas a geração um pouco mais nova que a do Toron já não eram mais advogados de júri. Né? Eram advogados que, quando muito, tinham feito 1 ou 2 júris, mas não gostavam do júri, mal sabiam o que era o Tribunal do Júri. Não é? E aí o Márcio ele consegue isso, porque essa geração minha e a que vem abaixo viraram grandes tribunos do júri, né? De pessoas. Eu hoje faço muito pouco, mas eu tenho advogados que, né, brilham ali então o IDDD ele fez isso, ele reaproximou essa advocacia criminal mais chique, de São Paulo, Sim. do Tribunal do Júri, da qual ela estava distante. Isso e aí eu fiz muito júri, passei 10 anos, os 10 primeiros anos, basicamente.
Claro, pegava casos, tinha casos, precisava pagar as contas, Claro. obviamente, mas fazendo muito júri. E um negócio, cara, pode falar, João, desculpa. Fábio, aproveitando essa questão do júri, o que hoje, você olhando para trás, para esses 10 anos, o que você vê que mais acrescentou na sua carreira essa experiência do júri? Essa pergunta é muito boa, João. O júri, ele tem uma... O processo, quando a gente se forma e estuda o processo penal, estuda o direito penal e começa a advogar, você logo percebe que a atuação da defesa ou das partes, ela está limitada a uma camisa de força não só da lei, mas da própria prática judiciária, em que você não consegue transformar aquela tua vontade de produzir prova e de mostrar a defesa do seu cliente de uma forma mais ampla em atos concretos dentro do processo, né? Você chega numa audiência de oitiva de testemunha, ela é uma audiência extremamente insossa, anódina, com pouca possibilidade de extrair algo muito importante da testemunha. Se você tentar ampliar um pouco o leque, o juiz vai indeferir tua pergunta. E no júri, você de repente se depara com uma realidade muito mais tridimensional, né? Você tem uma liberdade de produzir prova, uma liberdade de fazer pergunta, uma liberdade de ampliar a discussão do caso muito maior do que no tribunal. O que, obviamente, alguns olham e dizem, mas é um julgamento menos técnico. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, é um julgamento muito mais próximo da realidade. E o que eu vejo? Você sabe qual foi a primeira vez que eu ouvi falar em cadeia de custódia da prova? Foi no júri. Há 15 anos atrás. Porque nós tínhamos um réu que foi chamado a depor... era um PM, ele era motorista do Hélio Bicudo, havia uma contradição humana nessa história toda. Ele era motorista do Hélio Bicudo, e foi pelo DDD que o caso chegou. Ele tinha sido motorista do Hélio Bicudo. O Hélio Bicudo foi um dos promotores que mais combateu o Esquadrão da Morte, né? Na época do Esquadrão da Morte, policiais que terrorizavam a periferia e tal. O cara era motorista do Hélio Bicudo. E ele passa a responder um processo, ele era PM, passa a responder um processo por pertencer a um mini Esquadrão da Morte ali numa região periférica de São Paulo. Ele é chamado a prestar depoimento na delegacia de polícia, ele presta o depoimento e o delegado pergunta para ele, você tem arma de fogo? Ele falou, tenho. Ele falou, onde está? Está na minha casa. O senhor pode trazer a arma aqui na delegacia? Claro que posso. Ele volta para casa no dia seguinte, ele leva a arma e entrega na polícia. A arma é apreendida, é mandada para a perícia e o exame balístico, de confronto balístico, dá positivo. Como sendo a arma utilizada para matar a vítima, no confronto com o projétil que foi encontrada na cena do crime. E a gente, pela primeira vez, quem trouxe foi o Tiago Anastácio, que é meu grande amigo, um grande tribuno do júri, para falar sobre a ausência da cadeia de custódia da prova. Se você fosse falar de ausência de cadeia de custódia da prova 15 anos atrás, num processo comum, iam rir da sua cara. Você vai falar, mas do que você está falando? Que mundo que você vive? Não é? Hoje é lei. Fantástico. Essa preocupação epistemológica, ou seja, de tentar trazer para o palco da instrução e do tribunal o que aconteceu de verdade. Vamos buscar quem é de fato. Essa preocupação epistemológica, que hoje é o centro do debate do processo penal, de 20 anos para cá, isso no júri ele sempre foi muito mais vivo do que na instrução. Do juízo comum. Então eu acho que é isso, você aprende a ver a prova com uma profundidade, de uma forma translúcida. Você enxerga o que está por detrás da prova. E isso o tribunal do júri te ensina a ver. Você aprende a enxergar o que está por trás do depoimento da testemunha, o que pode estar por trás do interesse da testemunha. Essa realidade, essa psicologia da prova, isso é o tribunal do júri que te dá. Né? Ou pelo menos te ajuda a ter, né? Fantástico, cara. Eu acho que até a dinâmica do júri também, né? Você tem ali o 479, que você pode
agregar elementos ali, né? Assim, no próximo do plenário, você tem a possibilidade de, pô, 3 dias úteis antes, juntar ali uma série de documentos a mais, né? De uma pesquisa que você fez, de coisas que você encontrou. Então, isso é um negócio que é O olhar, o comportamento, o gestual da testemunha. Você fantástico. não usa isso com o juiz comum. Você vai escrever, como Vossa Excelência bem deve se recordar, no momento da instrução, a testemunha estava sentada assim, sabe? Você não faz isso no tribunal do júri, na justiça comum. No júri você faz. Vossas Excelências perceberam o olhar que a testemunha deu para a plateia no momento em que... Quer dizer, você julga Fantástico. a realidade mais viva, né? Então, e é claro que quando você vai para a instrução, você não vai conseguir fazer isso, porque o juízo comum, ele é mais anódino, né? Ele é menos... Mas a experiência permite que às vezes você transcenda, que você consiga romper um pouco desse formalismo que está ali no juízo comum. Então eu acho que os advogados que tiveram formação no júri, eles têm esse ganho. E além dessa perspicácia que você adquiriu com a experiência do júri, a gente pode falar também que a questão da comunicação oral, comunicação verbal também melhorou demais? Sim, completamente. Completamente. O júri, eu ainda comecei a fazer júri na época que eram 2 horas e depois meia. Então você ficava 2 horas falando. Cara. Ficava 2 horas falando. Né? E aí você não fala 2 horas sobre direito. E você não fala 2 horas sobre prova. Você fala sobre a vida, você fala de filosofia, você fala de literatura, você fala de psicologia, você fala da alma humana, você fala da... Né, você pega esses grandes tribunos, que nem o Valdir Troncoso Pérez, cujo vídeo vocês veicularam aí recentemente, que foi talvez o maior advogado de júri da escola paulista, ou talvez do Brasil. Era um cara que falava sobre... Não falava de direito, né? Ele falava sobre a essência humana, ele falava sobre as coisas da vida, as coisas do homem, as coisas da miséria humana e tudo mais. Então... essa é outra coisa, né? Que também o advogado do júri, ele aprende que ele não pode só estudar o direito. Ele tem que estudar, ele tem que entender outras coisas, ele tem que estar... O Márcio Tomás Bastos falava isso, ele falou assim, o advogado de júri tem que assistir novela. Porque o jurado está assistindo a novela, né? Hoje em dia, não sei o que seria a novela, né? Mas a gente tem que você tem que ter uma comunicação, você tem que falar um pouco a língua do jurado, não é? Então, te obriga também a ser um advogado não tão bitolado no estudo da ciência do direito. Fantástico. Né? Um advogado que também sabe olhar um pouco... não que eu seja tudo isso, né? Porque parece que eu estou falando aqui como se eu fosse... Mas é o que a gente quer ser, né? Fantástico. Eu acho que é o que a gente busca ser e tem que buscar. Né? Então, sempre... literatura, filme, tal, aquilo que nos aproxima da realidade humana. Porque senão o mundo do direito também vai nos distanciando demais da realidade, né? É uma abstração que precisa estar sempre em contato com a realidade, porque não é física quântica, né? Não é laboratório. A gente lida com uma ciência humana. Então, a gente precisa manter essa... E eu vejo que é muito trabalho do advogado trazer o gabinete para a realidade. Porque o pessoal no gabinete que mexe ali... Antigamente, quando trabalhava em gabinete desembargador, falava o quê? Que chegou um momento que eu estava trabalhando com papel, né? Época processo físico. Cara, eu não trabalho com gente. Eu não trabalho com casos, eu trabalho com papel. Para mim, aqui são nomes. A minha esposa, que é assessora, ela fala, tipo... te vê lá na tela do computador, são nomes, são informações. Claro. Até então, o advogado corre esse risco. Corre. O advogado que trabalha, né, numa equipe, às vezes ele não tem um contato com o cliente, só entregam para ele o caso para ele. É isso. Faz a petição. Faz a petição. Ele não tem um... Né? Então é importante a cadeia. Né? O Antônio Cláudio Maria de Oliveira, ele fala, o advogado tem que ter um cheiro de cadeia, o criminalista. Ele às vezes reclama, ele fala assim, eu me encontro com ele fala, ô Tofik, eu tô achando esses advogados, sabe, tá faltando cheiro de cadeia. Mas vai pra cadeia. E ele é isso, né? O que ele tá querendo dizer é o seguinte, a advocacia criminal é lindo. É óbvio que a advocacia criminal que a gente faz hoje, vamos dizer, de crime econômico e tal, é muito interessante, é muito bacana e tudo mais. Mas a gente não pode perder
essa essência, porque a advocacia criminal, ela é diferente, né? O Valdir Troncoso Pérez falava, o advogado criminal cavalga um sonho, né? Você não vai ouvir um contratualista dizer, o advogado de contratos cavalga um sonho. Que sonho, de ver um contrato perfeito? Né? Nós temos um sonho, além da profissão, da realização pessoal, do engrandecimento pessoal, tem algo a mais ali que nos trouxe para isso, né? Que é o desejo de reparar uma injustiça, o desejo de tirar um cara que está preso injustamente. Isso é um sonho de ver uma sociedade menos punitiva. A gente carrega isso. O cara que não carrega isso, dificilmente ele fica na área criminal, porque é uma área dura, é uma área pesada, né? Então, existe esse advogado criminal, ele precisa estar sempre em contato, ele precisa estar alimentando esse sonho. E Taoufik, uma questão, cara, que eu acho que é legal. O que você faz hoje em dia para não perder isso? Essa é uma boa pergunta. Porque às vezes tá ali, pô, cliente, empresário, tá advogando. Esses dias, às vezes, a gente tava conversando e você me mandou 6 sustentações no pleno do Supremo. E às vezes a sua advocacia vira essa advocacia, né? Colegas te procurando, às vezes é nem o cliente final que te procura, são colegas. Você vai perdendo esse contato, às vezes, com o cliente ali mesmo, que tá sofrendo a amargura. O que você faz hoje em dia para não perder esse espírito da advocacia criminal? Eu procuro, eu continuo muito no IDDD, eu sou vice-presidente do conselho do IDDD. Fantástico. Me envolvo no que eu posso, nas questões referentes ao IDDD, nas discussões de política criminal, né? Eu me considero um ativista na questão, né? Tenho participado sempre que posso de discussões sobre leis, o pacote anticrime, por exemplo. A gente participou numa comissão importante ali para que várias mudanças fossem implementadas, mas a verdade é que eu faço muito menos, né? Eu, por exemplo, fiz um júri o ano passado, na assistência da acusação. Caramba. Eu deveria ter vergonha de dizer isso. Mas aqui a gente está para falar a verdade, não é? Verdade. Então, óbvio, já fui muito melhor. Mas eu acho que também a gente não pode ficar se culpando. Eu acho que as nossas circunstâncias... Mas a gente precisa estar atento, né? A gente olha, putz, eu estou me distanciando demais disso aqui. Eu, por exemplo, fiz agora um curso espetacular, um baita curso, uma pós-graduação em Lisboa, sobre prova, né? E que me trouxe de volta um contato com casos de tráfico, de roubo, que são casos que eu advoguei, situações em que eu advoguei muito no começo de carreira, que eu não cuido mais. Não tenho caso de roubo no escritório há muito tempo. Então, a questão do reconhecimento, da falha memória, do reconhecimento fotográfico, questões importantíssimas da jurisprudência do STJ, né? Que para a advocacia empresarial, criminal empresarial, passa quase que ao largo, né? Fantástico. Então, é uma forma de você voltar a ter contato, se indignar. A quantidade de gente que está sendo condenada com base nesse tipo de entendimento, nesse tipo de prova, não é possível. Olha, então, essa indignação, o que a gente vai fazer com ela é outra coisa. Mas é essa indignação que precisa estar sendo... Porque a gente vive num país em que realmente, assim, a opressão penal do Estado, quer dizer, a gente vive um país com uma criminalidade altíssima, por um lado, mas ao mesmo tempo com uma situação prisional, penal, absurda também. Quer dizer, a gente vive o pior dos dois mundos. É como se a gente estivesse acelerando e freando ao mesmo tempo, né? Então, é péssima a nossa situação. Então, se a gente não perder um pouco do nosso tempo, ou gastar um pouco do nosso tempo com isso, eu acho que a gente está deixando de entregar, né? Eu acho que é um dever que a gente tem de devolver, né? A nossa... Eu acho até que também, João e Taoufik, uma outra forma de se envolver com isso que não é direta, mas que é muito relevante, é as próprias sustentações no Supremo. Sustentação, uma marcante sua sobre o juiz das garantias, você acaba se envolvendo com esse... Aquela das ADCs 43, 44 também, sim, né? Prisão em segunda instância. Também. Então,
não é porque é no Supremo uma questão, uma sustentação oral no pleno, que não traz essa revolta, essa indignação sim. e uma questão que impacta a advocacia e o Brasil como um todo, né? Então isso é um negócio legal. Isso que você está falando é uma coisa interessante, porque às vezes a sustentação oral, principalmente nos amicus curiae, talvez, muito provavelmente, não é a tua sustentação oral que vai fazer o ministro votar assim o assado. Ele já chega ali normalmente nessas grandes questões, prisão em segunda instância. Será que algum ministro mudou o voto por causa da sustentação oral minha, ou do Zé Eduardo Cardoso, ou de sei lá mais quem? Não. Mas aquele é um momento importante da advocacia criminal, do Pedro Carriello, que é um grande defensor público, fez muita sustentação oral aqui no STJ, de transmitir um pouco da realidade ao tribunal. Porque o Supremo, como qualquer tribunal, ele fica ali encastelado, né? Ele, como você disse, ele lê as páginas, ele lê o processo. Normalmente são crimes horríveis, os fatos são horríveis, né? Porque senão não estaria ali, né? Então o cara só se debruça sobre pessoas que cometeram erros, ou pelo menos fatos graves, não é? Então eles têm uma tendência a achar que a prática e a realidade, na verdade, o país corrigindo os erros dos delinquentes, e que o resto é papo de advogado, né? Conversa fiada de advogado. Então, quando você tem uma oportunidade de ir e dar uma sacudida e falar, olha, espera um pouquinho, olha isso aqui, olha como é que a vida é, né? De verdade. Fantástico. Talvez naquele julgamento não vai mudar nada, mas para um próximo, numa outra questão que ele vai decidir, aquilo está ali. Por isso que acabar com a sustentação oral é muito ruim, né? Fantástico, cara. Sensacional. E até entrando nesse tema da sustentação oral, só que antes, só mandar um recado aqui, pessoal. Se não curtiu, não compartilhou, a gente vai ficar indignado, né, André? Cara, tem que curtir e compartilhar, porque assim, olha o tanto de reflexão, de conhecimento que a gente está tendo aqui com o Fábio Tawfiq. Então, para você retribuir aí, pelo menos, né, mostrar que a gente está fazendo um trabalho bem feito, de trazer grandes nomes para cá, curta e compartilha aí. Agora. Pra gente continuar divulgando nosso trabalho. Manda lá pra sua mãe, pra sua avó. Manda aí pros 5 mil amigos mais próximos, tá bom. Tá bom, tá tranquilo. 10 mil mais próximos, tá bem tranquilo. Não é não, João? Aí já tá perfeito, tá tranquilo. Fantástico. Me desculpa, o que você ia falar? Mas até entrando nesse tema de sustentação oral, qual o roteiro que você segue, geral, e que você recomenda pras pessoas? E cuidados que você tem também. Tenho que cuidar desse ponto, de chamar o nome do ministro, como já vi você fazendo. Quais práticas você tem em relação à sustentação oral que você recomenda para as pessoas? Olha, é uma boa pergunta, porque eu tenho um método muito indisciplinado de preparar a sustentação oral. O que não significa que eu não uso algumas técnicas, mas às vezes eu uso, às vezes eu não uso. Às vezes uma sustentação oral dessas no Supremo, de amicus curiae, que tem 3 minutos. Eu fiz sustentação oral lá, que tem 3 minutos. Quer dizer, você se preparar, você conhece aquela velha máxima, né? Se quiser que eu fale por 2 horas, eu começo agora. Se você quiser que eu fale por 3 minutos, eu preciso de uma semana para me preparar. Né? Então, você preparar uma sustentação oral de 3 minutos é uma coisa. Por quê? Uma sustentação oral de 3 minutos, você não pode abrir um parêntese. Se você abrir um parêntese, você perdeu a sustentação oral. Sabe aquela coisa? Aliás, aquela coisa que te ocorre no meio da fala, inclusive, ferrou. Ferrou. Você se perdeu. Na de 3 minutos, você não pode fazer isso. Fantástico. Entendeu? Então, você não pode ir num improviso. A outra, a de 15, afinada, né? A falecida sustentação oral de 15 minutos, aí eu acho que ela tem uma coisa parecida com o jazz. Tem uma música já preparada, já composta, mas ela permite um improviso no meio e durante ela, que é o que vai dar o sabor, que é o que vai dar o charme. Se você chegar para essa sustentação oral de 15 minutos com ela toda prontinha, ela fica sem graça. A gente percebe quando ela está toda ou decorada, né? Por quê? Porque nessa de 15 minutos é quando você percebe a reação do ministro, às vezes um gesto, uma expressão facial te indica uma concordância, uma discordância, um cochicho com o cara do lado, numa palavra que você fez, falou, pô, isso chamou atenção. Então isso permite que você, às vezes, mude um pouco a rota desde que você volte
para ela. Eu acho que o importante, o que eu sempre faço, é o seguinte: quais são os temas que eu não posso deixar de abordar? Né? Então, por exemplo, o testemunho único, o reconhecimento feito sem as formalidades do 226, depois a pena, na hora da pena, o artigo 59. Então você bota os tópicos para falar que isso aqui é o meu roteiro, esses são os temas. É o esqueleto ali, né? É o Tem que esqueleto. tocar nesses pontos. Que não são os capítulos da sua peça, né? Os capítulos são mais amplos. Dentro do capítulo, você tem os principais argumentos. Quais são esses principais argumentos? Né? Então você está discutindo uma questão de pena. Qual é a questão de pena? Ele aumentou a pena base de forma errada, e aí você põe ali, artigo 59, profissão do réu. Né? Aumentou por causa da profissão do réu. Como a gente vê às vezes. O cara é advogado, então aumenta, deveria saber. Então você põe artigo 59, profissão do réu, você já sabe o que é. Você bateu o olho, fala, olha, a pena aqui, fala, jurisprudência e tal. Você já sabe o que vai falar sobre aquilo. Se você botar artigo 59, profissão do réu, você já sabe o que é. Né? Depoimento dos policiais, você já sabe o que é. A condenação se deu apenas com base no depoimento dos policiais, a jurisprudência é isso, a súmula tal. Isso você já está incorporado em você. Isso você tem que ter. Então eu acho que tem um conhecimento adquirido, tem um conhecimento absorvido com a vivência e com a experiência que você não vai botar no teu roteiro. Porque isso está dentro de você. Isso é o que você, é a tua bagagem. É por isso que os anos vão tornando o advogado melhor. Sensacional. Né? Desde que ele também não pare de estudar, porque senão também ele para de estudar e ele também vai começando a ficar... Então, e aí você vai fazendo o teu roteiro. E vai tratando, né, para não deixar de examinar. Eu acho que essa é a melhor forma de você... Né, são os pontos importantes. Porque eu sempre achei que a sustentação oral, eu falo isso para o pessoal da minha equipe, sustentação oral boa não é aquela que ganha o caso, porque às vezes eles já iam dar. Sustentação oral boa é a que resulta num pedido de vista. Sim. Então qual é o papel da sustentação oral? É você causar um desconforto no julgador. É para isso que a gente está lá, naquele momento. Colocar uma pulga atrás da orelha dele. A análise mais profunda, se você está ou não com a razão, ele vai olhar depois no gabinete dele, mas você tem que fazer ele prestar atenção no caso. Por isso que o pedido de vista é incrível. Né? Quando o cara tira de pauta o relator, você fala, pô, o cara já estava com o voto pronto e vai mudar o voto. Essa é uma sustentação oral bem sucedida. Fantástico. Né? Então, acho que é isso. Excelente. Não, é bom deixar claro aqui pro pessoal, até que eu estava falando aqui antes com você, né, que eu sempre atuei em tribunais superiores, desde que eu comecei a advogar aqui, sempre advoguei aqui em Brasília. E na época da Lava Jato, auge da Lava Jato, a gente indo para o STF lá toda semana, sustentação oral, na época processo físico, às vezes até tipo, fazer um despacho, pegar a cópia física, atualizar, enfim. Eu via muita sustentação oral lá, né? E eu vi assim, cara, quando eu fiz a minha primeira sustentação oral, eu vou querer falar de forma natural como o Fábio. E é legal você falar isso do jazz, achei sensacional, eu amo jazz. Então, assim, tem essa questão do, né? Tem a estrutura, tem a composição, tem a melodia, mas uns momentos ali que a gente intensifica, a gente acaba ressaltando mais um ponto, isso foi extraordinário. A peça ela é mais um concerto de música erudita. Sim. A sustentação oral ela pode ser uma música de jazz. Ela permite um improviso, ela permite chamar o ministro que está desatento. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi, o Toron faz muito isso. O ministro, né, de forma elegante, ou às vezes chamar o ministro à coerência, citando um voto dele. Aliás, ministro, tem um voto de Vossa Excelência nesse mesmo sentido. Papapi, papapá. Aliás, isso em peça também é muito importante. Né? Depois que você distribuiu o teu habeas corpus, foi distribuído, foi para o ministro tal, faz um memorial para despachar liminar, mas agora focando nos precedentes dele. Fantástico. Né? Chama ele a coerência. O dever maior do juiz consigo mesmo é a coerência. Né? Coisa que o jurado não tem. O juiz de direito, qual é a maior obrigação do juiz de direito com ele mesmo? Ser coerente. A pior coisa, ele pode ter um entendimento X, Y, Z, H, não importa. O que ele não pode é dar um entendimento Z para um, H para o outro, X para o outro. Fantástico. Né?
Então, especialmente nas cortes superiores, né? Que tem o dever de uniformização. Exato. Então, fantástico, cara. Fantástico. Excelente. Fábio, uma questão, cara, que eu acho que é legal. Muitos advogados têm aquela ansiedade em relação à carreira mesmo. Quando que você notou, assim, que, cara, minha advocacia emplacou? Pô, virou o negócio. Acho que eu tô me consolidando. No começo tem aquele negócio, nossa, será? Entrou um caso legal, entrou outro, mas tem aquela ansiedade. Quando que você viu assim, cara, deu certo? Eu acho que foi quando um amigo meu, um colega meu, veio me dizer que tinha um grande advogado falando mal de mim. Não vou falar nada. Falando mal de mim. Eu falei, pô, se ela tá falando mal de mim, é porque eu devo estar fazendo alguma coisa certa. Fui notado. Que legal. Não, mas brincadeira à parte, você sabe que é engraçado você falar isso, né? Eu venho de uma tradição judaica, né? De família judaica, em que a gente tem sempre a se achar que parece que a gente tem sempre a mãe judia dizendo assim, não, você ainda não chegou lá, não. Então, assim, eu acho que eu sempre fico me perguntando como é que eu faço para chegar lá. Entendeu? Eu sempre fico olhando assim para o Toron, pro Mariz, pro Nélio Machado, para essas grandes figuras da advocacia, né? E falando, pô, como é que eu faço para chegar lá? Fantástico. Não é? É claro que se eu olhar para trás, eu percorri um caminho, né? Muito bacana. Até aqui a estrada foi uma estrada, eu diria, interessante, né? Eu consegui ter a idade suficiente para participar da Lava Jato. Eu falo isso porque é o seguinte, é capaz de passar 80 anos e a gente não ter de novo um processo como o que a gente viveu. Eu ouvi isso de um advogado de São Paulo que tem uns 50 e poucos anos, uns 10 anos mais que eu. Ela falou, tem advogado que tem 80 anos e não passou por isso. Porque agora também já está aposentado. Não passou por isso. Essa loucura que foi, né, para a advocacia criminal. A advocacia criminal foi colocada no protagonismo máximo, né, do país. Os advogados criminais eram os odiados, aí depois passaram a ser ouvidos, né? Então, quer dizer, teve e profissionalmente foi muito bom, foi muito desafiador, não é? Eu vi quantidade de bancas de advogados que surgiram, né, na Lava Jato. Então, foi, sem dúvida nenhuma, um momento riquíssimo para quem advoga e advoga nesses tipos de casos que a gente advoga. Né? Fantástico. Mas eu sempre... Você sabe que o Evandro Lins e Silva, ele tinha essa... outro, para a gente tentar se inspirar, mas quando perguntavam para ele qual foi o teu grande caso, ele dizia o próximo. Então, mas acho que tem uma lição de sabedoria nisso, né? Sim. Que olhar para trás é muito bobo. Né? Você fala, olha o que eu fiz, olha o que eu construí. Claro, é legal. Eu tenho história hoje com 15 advogados. Pensar na minha portinha ali em 2005, né? Que tinha banheiro, só tinha um banheiro, ficava na minha sala. Se eu estava tendo reunião, o pessoal, a secretária, os outros não podiam usar o banheiro. Tinham que pedir para o vizinho, porque o banheiro ficava numa... Então, claro, tem um romantismo, né? Quando você pensa em tudo isso e tal. Mas eu acho que o importante é a gente manter a chama acesa. Fantástico, né? Cara. Para continuar, não abandonar o tribunal do júri, não abandonar o presídio, não abandonar a indignação. Eu acho que esse é o desafio. Né? Então eu prefiro olhar para o que eu tenho a conquistar. Fantástico, cara. Sensacional. Muito legal isso, né? Isso é muito legal. E Fábio, um negócio, cara, que eu acho que é legal e eu queria enfrentar contigo aqui. Você também tem uma caminhada acadêmica, é um cara que produz muito artigo para o jornal, tal. Esse tempo até a gente estava falando sobre e eu queria te escutar sobre... E fez mestrado na USP. Esse mestrado, ele vem em qual altura do campeonato? Foi quando a advocacia já estava engrenando? Ou foi nesses primeiros 10 anos? Como é que foi essa conciliação acadêmica com a advocacia em alta intensidade? Ótima pergunta. Eu, na verdade, eu não me considero com vocação acadêmica nenhuma.
E o fazer o mestrado foi importante para eu ter certeza disso. Entendeu? Eu acho que... E eu vou te dizer o seguinte, eu me considero um advogado extremamente técnico. Eu me considero um advogado que se baseia em leitura jurídica, em doutrina, em dogmática. Acho que a gente até no escritório tem uma profundidade acima da média para a advocacia, nas questões, nas discussões e tudo mais. Mas o mundo acadêmico, para mim, ele é um mundo que foi muito bom. Eu fui fazer mestrado, foi muito engraçado porque eu fui fazer mestrado. Na verdade, o meu orientador no mestrado, professor titular de penal da USP, o Renato Melo Jorge Silveira, meu amigo, em conversa de bar, e a gente discutindo e falando, ele falou, pô, você é um cara que precisava fazer mestrado, você tem que contribuir, você precisa vir e tal. Discutia muito sobre lavagem de dinheiro, sempre estudei. Na minha indisciplina e na minha desordem, eu sempre estudei. Né? E aí eu fui fazer. Isso no meio da Lava Jato. Meu Deus. Escolheu o melhor momento. Então eu posso dizer perfeito. Que assim, se você quiser ler minhas peças da Lava Jato, eu prefiro do que você leia a minha dissertação de mestrado. Eu acho que foi. Eu fiz uma dissertação de mestrado até baseada em temas que eu tratei na Lava Jato, como cegueira deliberada, dolo eventual. Eu tive várias defesas. Eu tive o prazer e a honra de defender o João Santana e a mulher dele, eram os publicitários das campanhas do PT, que foram presos e tal, e tinha uma discussão importantíssima sobre cegueira deliberada ali. Então, eu acabei levando da prática da minha advocacia a questão, o meu mestrado. Né? O Toron fala, pô, você tem que publicar. Eu não publiquei, por exemplo, dissertação de mestrado. Então, eu tenho um vínculo com a academia, mas não chega a ser nem um namoro, é uma amizade colorida. Muito bom, cara, muito legal. Outra coisa aqui, cara, você está aqui hoje em Brasília para fazer um despacho. A gente falou de sustentação oral e uma coisa muito importante na advocacia é o despacho. Eu queria saber também como é que você se prepara para o despacho. Eu acho uma das coisas mais difíceis que tem na advocacia é despachar, para mim. Eu tenho um sócio, por exemplo, que foi defensor público e tal, ele é ótimo com despacho. Eu tenho, para mim, eu prefiro 10 mil vezes uma sustentação oral do que um despacho. Por quê? Porque a sustentação oral, ela tem regra definida. Você tem 15 minutos para falar, ninguém vai te interromper. Você fala, se o cara quer te ouvir, não quer te ouvir, se ele está com pressa, se ele está gostando ou não está gostando, você vai falar o tempo que você quer falar. No despacho, é mais complicado, né? Você senta para falar, do jeito que o cara te cumprimenta, você já sente se o cara tá afim de te ouvir, não tá afim de te ouvir, se ele tá num dia bom, tá num dia ruim, dependendo da forma como ele te recebe, você já também não consegue se pôr, você tá sentado, né? Eu acho que a liturgia da sustentação oral, ela não é à toa. É a beca, é em pé, não é? Excelentíssimo senhor, excelentíssima senhora, data máxima vênia. Esse formalismo, ele de certa forma nos protege um pouco, né? Ele nos cria uma certa cápsula ali para você ir embora, né? E no despacho você fica meio nu, né? Você tá ali, se o cara quiser interromper ali, tá bom, já entendi, tá? Depois daqui o memorial eu vou... Tá escrito, né? Ou ele te faz perguntas que às vezes você não veio preparado para responder, né? Então é muito mais difícil. Despachar, para mim, é um desafio. Um desafio. É engraçado isso, né? Porque tem gente que prefere despachar do que fazer sustentação oral. Né? Isso é a grande maioria. O juiz discorda de você. Isso é muito comum. Você começa a falar, ele fala, não, doutor, mas pera um pouquinho. Essa tese aqui... Essa tese... Aí você fala, não, aí você começa a discordar do juiz. Você começa a discutir com o juiz. Como assim você vai discutir com o juiz? O cara já está dizendo que não concorda, acabou. Né? Autoridade, acabou. O que mais eu falo se ele não concorda?
Vou tentar convencer que ele está errado? Não, pior ainda. Então o que você faz? Entende? Fala de outro ponto, outro aspecto. Na verdade, esse é o menor problema do processo. Acho que até concordo. Tem razão, não tinha pensado nisso. Entendeu? Mas aí você vai fingir que concorda com o cara e vai perder a chance de... É dificílimo, né? Porque não tem regra, não tem forma definida. Fantástico. Eu acho que para a advocacia, tudo que não tem forma definida nos prejudica. Não, o Auri não diz? O processo é forma, né? A forma é um instrumento, é uma garantia da defesa. Fantástico. A forma é muito importante para nós. O despacho não tem forma. Então você precisa, mas também é um desafio, né? Você precisa se adaptar ao contexto e às circunstâncias do momento, né? E é importantíssimo, né? É importantíssimo, claro. Principalmente nesse movimento que você falou da afinada sustentação oral de 15 minutos para mais superiores, com a monocratização dos julgamentos, pauta virtual, e ministros falando expressamente, né? Não das turmas criminais, mas a ministra Nancy Andrighi falou claramente, vai lá no gabinete, faz o despacho. É isso, hoje eu vim despachar, entrega o memorial. Eu fiz um memorial mais longo do que eu costumo fazer. Eu estudei como se eu tivesse vindo fazer uma sustentação oral. Por quê? Eu quero transformar isso. Porque quando tem a sustentação oral, você pode o despacho... foi mais ou menos... Mas tem a sustentação. Agora você não tem mais a garantia da sustentação, então você precisa esgotar as tuas chances no despacho. E também tem um lance do despacho, que é muito... que eu acho que é menos... as pessoas desprezam um pouco, que é mais do que falar, é ouvir. Fantástico. Porque, às vezes, você vai despachar com o relator, dependendo do que ele te diz, você fala, pô, ele vai dar. Ele não vai dizer para você, eu tô dando, né? Normalmente ele não vai dizer isso. Mas dependendo de alguma outra coisa que ele diz, você fala, E aí você pensa se vale a pena fazer sustentação oral. Fantástico. Porque ele é um cara que normalmente a turma segue e tal. Pô, eu vou lá falar, posso despertar uma animosidade de outro julgador, o Ministério Público pode querer falar, é melhor não falar, se ele vai dar, né? Ou, dependendo do que ele fala também, você fala, ele está vindo contra, e está vindo com este argumento. Né? Como eu brinquei aqui na hipótese dele falar, doutor, essa tese aí, pelo amor de Deus, essa tese, vou trabalhar melhor essa tese na sustentação oral. É nisso que ele vem. Então, sentir o julgador, né, também é importante no despacho. É um bom termômetro de como está o estado da arte do teu caso ali, né? Cara, muito legal. E uma questão agora, João, que eu queria entrar aqui caminhando para o final, que eu acho que é legal. Alguns advogados criminalistas, eles conseguem construir uma estrutura de escritório. O Toron é um cara que tem muitas pessoas trabalhando para ele, trabalhando com ele. Você também no mesmo sentido. E eu queria te escutar, cara, para compartilhar essa experiência com os colegas em relação ao seguinte: como é que é a rotina, como é que é a lida de um advogado como você, que é advogado, mas também é um pouco empreendedor, é um pouco gestor, né? São 15 pessoas ali, é líder ali de um grupo. Como é que é isso, cara? Como é que é um pouco dessa rotina, dessa dinâmica, pra gente passar esse espírito aqui pra turma? É interessante essa pergunta, porque eu abri muito cedo o escritório, eu tenho um tino para gestão menos 10, meu tino para gestão é péssimo. Eu não gosto de ver, eu não gosto de falar de dinheiro. Que isso, eu tenho uma... Durante muito tempo, a minha esposa foi a financeira do escritório e a única coisa que eu perguntava era, como é que fechou? Tem dinheiro para pagar as contas, tá tudo certo? Tem aí, tem... Não, isso é o resto eu não quero saber. Me angustia falar sobre esse assunto, entendeu? Que loucura. Eu não quero ver. Não quero ver valor, não quero... Também discutir questões internas ali de relação... Também não tenho saco. Agora, eu fui construindo, eu tenho sócios. Eu acho que é importante a gente saber que a gente não sabe fazer tudo. É o oposto do que muita gente acha. As pessoas acham que ser o gestor, ele tem que ser o... Eu tomo... Quem manda nisso aqui sou eu. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o segredo é você saber dividir. É você saber dividir responsabilidades. Você confiar nas pessoas.
Então eu tenho sócios hoje em quem eu confio muita coisa. Todos os casos do meu escritório, 99% dos casos do escritório, eu sou, vamos dizer, a principal liderança técnica do caso, mas sempre com um sócio meu junto e um cara da equipe, um advogado ou uma advogada da equipe mais júnior, digamos assim. Então sempre tem 3 advogados, eu, um sócio e mais um advogado cuidando de um caso, né? Então eu tento ver tudo. Às vezes, né, está num voo e tal, não consegue, mas eu tento ver tudo, tento participar da elaboração. Não tem peça do escritório que não passe por mim. Às vezes eu posso até dizer, essa peça a sócia já viu, pode mandar. Mas ela passa para mim, para eu dizer se pode mandar ou não. Entendeu? Porque eu acho que a advocacia criminal, ela é uma coisa ainda feita com a alma, né? Ela não é só feita com a razão. Então, a alma, ela sempre vai ser da pessoa que o cliente procurou. Fantástico. Eu procurei o André. Eu sei que você vai trabalhar com o João, que você vai tal, mas eu procurei você. Eu quero saber de você. Se eu vou ser preso, por quanto tempo eu vou ficar. Entende? Então, o cara que é procurado, ele carrega um peso na alma que é importante estar impregnado no trabalho técnico. Senão ele fica um trabalho insosso, ele fica um trabalho sem dimensão humana, né? Então, eu acho que é importante. Você pode ter um escritório grande desde que você não perca. Eu não acredito nesse escritório grande em que tem uma engrenagem funcionando ali e que o dono do escritório, o principal nome do escritório, não vê nada. Eu não acredito nesse tipo de advocacia, né? Eu acho que não pode. Eu acho que isso não combina com a advocacia criminal. E a gestão, eu acho que você vai compartilhando com as outras pessoas. Sempre tem alguém melhor, né? Que sabe lidar com os números, que sabe lidar com o RH, com a gestão de pessoas, ou que cuida da biblioteca, o cara é mais acadêmico. Puta, então você vai cuidar da biblioteca, das responsabilidades. Então eu acho que você vai dividindo as responsabilidades conforme os talentos, né? Eu acho que você, quando tem um escritório grande, você começa a perceber e aprender que nunca vai ter uma pessoa com as mesmas qualidades da outra. Nunca vai ter. Então, sabe aquela coisa assim, puta, o cara escreveu uma peça brilhante. Por que esse aqui não escreve também essa peça brilhante? Porra, porque esse aqui faz uma puta de uma audiência que esse cara não faz. Fantástico. Atende o cliente de uma forma que o cliente se sente protegido, sente seguro, sente... O outro não. Esse faz uma sustentação oral. As pessoas têm qualidades diferentes. Eu tenho qualidades... Me faltam qualidades que tem nos meus sócios, entende? A gente não pode achar que a gente é bom em tudo, que sabe fazer tudo. A gente tem que saber reconhecer quando a gente não sabe fazer bem uma coisa. E eu acho que o escritório grande, quando você consegue conjugar as qualidades de cada um e aproveitá-las nas boas situações, você potencializa a qualidade do seu trabalho ao invés de diminuí-la pela massificação, que pode ter pelo excesso de casos. Entende? Então essa gestão é importante de ser feita. Para a qualidade do caso, né? A gestão do escritório, para ele faturar mais, o financeiro vai cuidar, né? Eu acho que a gestão que o advogado tem que cuidar é dessa. Como tem um escritório grande, em que ao invés de diminuir a qualidade do trabalho, eu potencializo a qualidade do trabalho. Fantástico. Eu acho que esse é o desafio, né? E é muito interessante você falar isso, Fábio, que a gente percebeu que na advocacia existe exatamente uma falta de formação em relação a isso. Nós somos advogados, criminalistas, claro. A gente foi formado para escrever petição, para fazer audiência, tentação oral, e muita gente veio procurar a gente no mais. Aliás, nem isso a gente é formado, né? Até isso a gente aprende. Muito pouco, exatamente. Se for pensar a quantidade de coisa que a gente aprende fazendo, né? Nessa profissão na prática nossa. mesmo. Mas a gente vê essa questão, tanto é que por isso que a gente está lançando agora uma imersão de gestão, vendas e marketing e IA. Porque a gente viu muitos advogados que não têm um sócio que, assim, cara, eu preciso aprender. Porque realmente eu sei fazer petição, eu sei fazer audiência, eu sei fazer sustentação oral, mas gerir um escritório, gestão financeira, saber conversar com o contador,
gestão de confiar nas processo e confiar nas pessoas. pessoas. E delegar. Por exemplo, eu tenho uma sócia que sabe debulhar um caso muito melhor do que eu. Ela senta na reunião a Débora, ela senta numa reunião para discutir o caso, mas não tem uma vírgula que o cliente fala que ela já não tem, eu sei, tá na página tal. Ela domina o caso. Muito melhor do que eu sei fazer. Entende? Mas eu tive que ir lá atrás, ela está há 18 anos comigo. Ela foi minha estagiária. Eu tive que ir lá atrás permitir que ela andasse. Confiar. Fantástico. Para ela se transformar. Hoje ela está no Chambers. Ela, na física, reconhecida como uma das melhores advogadas. Ela e minha outra sócia também. Todos meus sócios são muito bons. João Império, que também é defensor público. Estão reconhecidas como grandes advogadas. A Mariana já veio advogada, já tinha trabalhado, mas a Débora foi minha estagiária. Fantástico. Então, eu tive que, em algum momento, confiar. Entregar. Falar, vai lá. Faz. Para ela se transformar nessa baita advogada. Fantástico. Então, eu acho que é isso também. Eu vejo alguns advogados que ficam muito... tem um misto de medo de dividir. Acha que o cliente o cara pode roubar o cliente. Tem umas coisas, umas paranoias que eu acho bobagem. Acha que o cliente vai reclamar. Se o teu sócio, se o teu assistente estiver bem preparado, o teu cliente vai gostar. Ele vai gostar, ele quer ser bem atendido. Essa coisa de que ele quer ser atendido por mim é verdade até a página 2, entendeu? Se ele perceber que para determinadas questões a outra pessoa é melhor, ele vai ficar feliz. Entende? Fantástico. É um pouco de egocentrismo achar que, nossa, eu sou o rei sol aqui, se eu não tiver presente, nada funciona. Entende? Não. Então, confiar nas pessoas é muito importante. Confiar mas não é fiscalizando, né? Mas olhando e dando os caminhos para se aprimorarem, para irem evoluindo, para irem, né? O pessoal fala delegar, não delargar, né? Boa, gostei, vou usar isso. Você acompanhar, delargar, você realmente... isso. Fantástico. É importante. Duas questões, João, para a gente caminhar para o final aqui, liberar o Taufik para sustentação não, para o despacho. Duas questões, cara. Você comentava comigo aqui, André, eu não sou muito de Instagram, de rede social. E eu queria discutir um pouco sobre essa questão de redes sociais, de marketing. Apesar de não estar na rede social, você está sempre lá na Folha de São Paulo, publicando um artigo, está no Conjur, está aqui, está ali. Então, apesar de não estar ali na rede social, publicando alguma coisa, você está sempre presente. E eu queria te escutar sobre essa questão do marketing, como é que você vê isso? Você vê como indispensável, não? Queria te escutar sobre essa questão e também sobre essa questão de inteligência artificial, que é uma coisa que é a pauta do momento. E a gente está aqui falando da alma humana, né? E inteligência artificial e alma humana. Queria te escutar sobre essas duas questões aqui para a gente ir caminhando para o final, Taufik. Você sabe, desde eu acho que é importante. Essa história de que advogado não precisa de marketing é papo furado, né? Ou é papo de herdeiro. Né? O cara que herdou um escritório, realmente, não precisa de marketing, já está tudo ali. O que quer dizer o marketing, né? Fantástico. Até porque tem uma questão ética, né? A nossa legislação, ela é extremamente conservadora em relação a isso. Eu acho que o advogado, ele precisa mostrar o trabalho dele. Eu acho importante mostrar o seu trabalho, não é? Eu acho que quando o criminalista, principalmente, né? Porque quem vai te procurar? Ele vai te procurar porque, te viu falando bem, viu que você escreve bem, te viu defendendo bem uma questão publicamente. Então, isso acho que forma um perfil de profissional que as pessoas podem querer consultar, podem querer procurar. Acho que isso tem que ser usado com muita parcimônia. Eu acho que nesse aspecto eu sou um pouco antigo. Aliás, eu sou muito antigo, né? Eu acho que eu me vejo assim, aquela geração que é o último dos velhos e entendeu? O mais velho dos novos e o mais novo dos antigos, entendeu? Eu tô naquele... Sabe quando o velho já terminou, mas o novo ainda não começou? Eu tô naquele limbo, entendeu? Entendido. Eu tô nesse limbo. Então, agora, tanto que eu uso meios muito convencionais, muito já antigos, né?
Eu falo em jornal, eu falo basicamente em jornal escrito, né? Eu, no começo de carreira, ainda gostava de falar em televisão, achava legal, puta, eu vou aparecer. Hoje eu fujo, se alguém me chama para... Ah, você pode comentar, não sei o quê. Eu digo, não, obrigado, não vou, não gosto. Porque eu acho que, enfim, eu acho que a exposição exagerada, eu acho que ela também traz um custo. Eu acho que quando você está exposto o tempo todo, você se desgasta, né? Você desgasta a tua imagem, o brilho, né? Brilho demais queima, né? Fantástico. Então eu acho que... e aí talvez eu cheguei a ter Facebook há um tempo atrás, mas eu briguei com tanta gente que eu falei, cara, não dá. Isso aqui não serve pra mim. Eu brigo com gente de infância. Eu gostava, aí encontrei a pessoa, falei, gente, mas eu gosto de você, por que a gente tava se matando lá na... Falei, não serve pra mim isso aqui. Entende? Então eu parei. E aí também nunca mais entrei no Instagram e tal. Eu talvez, se vier a ter, eu vou ter uma coisa que alguém cuide. Não pode ser uma coisa que eu, na minha impulsividade, saia fazendo alguma coisa. Acho que tem que ser uma coisa bem feita e tal. Mas hoje eu não me sinto... Não tenho vontade de participar. Fico até feliz que você tenha dito que mas você não faz, mas você está sempre presente. Que bom. Então eu não estou tão bicho do mato quanto eu achava que eu estava. Não mesmo. Agora, a inteligência artificial, ela veio, não tem jeito, né? Eu não acho que a inteligência artificial vai acabar com a advocacia. Óbvio que não vai acabar com a advocacia. Ela vai, talvez, como toda tecnologia, ela vai eliminar os cargos e as funções da base da pirâmide profissional. Essa é a crueldade da inteligência artificial. Essa é a crueldade de toda a tecnologia. Né? A tecnologia não eliminou... quando vieram as máquinas, não deixou de ter a indústria. Né? Mas diminuiu a quantidade de operários. Fantástico. Então, eu acho que vai diminuir a dependência do advogado de uma mão de obra que hoje ele tem, que é feita por recém-formados, e vai obrigar a uma sofisticação maior. Fantástico. Porque as perguntas que precisam ser feitas vão precisar que alguém continue as fazendo. Quem faz essas perguntas? É o advogado. Fantástico. A inteligência artificial vai só responder. E depois ela vai replicar coisas. Em algumas áreas eu acho que isso é mais fácil. Na área criminal eu acho que é menos replicável. Mas ainda assim, ela já está eliminando. Hoje você pede para a inteligência artificial ler um processo desses absurdos, que só a inteligência artificial é capaz de ler, de 10, 20 mil, 100 mil páginas. Você dá o nome do seu cliente e fala, me diga onde é que o meu cliente está sendo citado aqui. Você estava entregando isso para alguém do teu escritório ler, porque obviamente você não tem como ler 200 mil páginas. Né? E a inteligência artificial vai fazer isso melhor do que esse advogado, vai emitir um relatório com as principais passagens e ainda vai fazer uma análise, sei lá do que, se você pedir. Então, realmente, não dá para esse cara competir com a inteligência artificial. Ele vai ter que buscar outra coisa para fazer. Fantástico. Né? Então, eu acho que se a gente já tem uma proletarização da advocacia, que é uma questão importante que a gente precisa olhar, o Brasil vive uma proletarização da advocacia, os advogados, a média salarial de remuneração de um advogado no Brasil é baixíssima, chega a ser assim, remuneração de fome, chega a ser remuneração de fome, né? E é verdade. É uma média de 2, 3 mil reais por mês. Né? Os advogados que ganham muito bem, eles estão no topo da... Então, a gente precisa ver como é que essa proletarização vai aumentar. Porque agora esses advogados que ainda conseguem estar empregados nessas bancas e tal, trabalhando como assistentes, tendem a perder um pouco a função. Ou pior, baratear essa mão de obra. E a gente precisa pensar o que vai fazer com esse excedente de advogados. Que, aliás, é uma preocupação que já se tem há muito tempo, né? Com a quantidade de cursos jurídicos, com a baixa qualidade que vem saindo das universidades, enfim. Acho que a IA
coloca essa questão mais intensamente no centro da mesa, na minha opinião. Entende? Fantástico. Excelente. João, mais alguma pauta aí? Vencido? Satisfeito. Quando falta 25 segundos ali pro negócio apitar. Se eu peço pro Fábio dar uma mensagem final, na hora que ele estiver no meio da mensagem vai fazer assim, ó. Pi! Então eu vou esperar ali, ó, 14 segundos, meu irmão. E aí queria que você deixasse uma mensagem final pros colegas advogados e advogadas. Uma mensagem dessas para tocar a alma do advogado, especialmente aquele que às vezes tá meio desanimado ali, ó. Tá vendo? Acabou. Não. Acabou a contagem lá. Tá. Vamos lá. Às vezes tem um advogado que tá ali meio abatido, meio desanimado com a advocacia. E acontece, né? A gente estava aqui entrevistando um ótimo advogado, Fernando Parente, até fez doutorado na USP também, um cara bom, presidente da Comissão da Advocacia Criminal aqui do DF, um cara bom advogado. E ele comentava aqui numa situação que ele já tinha um professor, mestrado, doutorado, ele estava pensando em mudar para a Austrália, cara. Lembra ele comentando? Que tava meio desanimado, sabe? Uma coisa assim, meio desanimado com a advocacia. E aí ele comentava que ele foi em um evento e escutou uma fala do Técio Lins Silva e falou, cara, a idade desse cara, eu tô muito mole. Que é isso, cara? Ei, acorde aí. E aí o ânimo foi retomado. E eu queria que você deixasse uma mensagem dessa aqui, uma mensagem que toque a alma humana do colega que tá ali, do que tá animado para perseverar animado e do que tá às vezes abatido para se recompor. O que eu diria é o seguinte, se você anda deprimido, se você anda melancólico e se você anda angustiado, que bom, você nasceu para ser advogado criminalista. Tem um advogado francês que defendeu os rapazes daquele atentado terrorista lá do Bataclan, lembra que teve? E ele diz o seguinte, eu tenho todas as feridas narcísicas necessárias para ser um criminalista, né? O criminalista, ele é um ser atormentado, né? E essa angústia, essa frustração, ela faz parte. Quem é infenso a ela, talvez esteja aqui só por um negócio, né? Quem se afeta por ela é porque está preocupado com esse algo a mais. Então ele está no lugar certo, ele deve continuar. É a prova de que ele está no lugar certo. Fantástico. João, alguma questão final? Excelente, só agradecer mesmo. Imagina, é um o papo prazer. foi sensacional. Uma honra. E foi um pouco fora, assim, do padrão, né? Porque entrou em vários pontos de reflexão bem profundos. Foram muito interessantes, assim. Muito, então, cara, muito. O pessoal vai gostar demais. Muito obrigado, hein, Fábio? Imagina, Fábio, prazer. Obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado, cara. É um trabalho realmente de um diferencial na área, na advocacia, na advocacia criminal, fundamental. Te falei isso, falei para vocês antes aqui, virou um veículo assim, de consulta obrigatória para quem advoga. E então vocês estão de parabéns, é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Boa. Prazer nosso. E você que está nos acompanhando aqui até agora, achou legal? Comenta aí. Eu vou mandar pro Fábio. Ó, Fábio, fulano comentou, ciclano comentou. Isso é o nosso retorno de que está fazendo sentido. Isso é uma coisa que é muito importante. Como eu disse, compartilha lá com os 5 mil amigos mais próximos. Sempre manda no grupo da família, no grupo do escritório. Às vezes você vai mandar ali pro seu time mesmo, pra turma escutar, aprender. Então isso é uma coisa que é importante demais. Beleza? Até o próximo episódio e tamo junto. Um grande abraço pra todos.